Então, muitas vezes a gente não consegue fazer jejuns de 36, 48 ou 72 horas, porque a gente não consegue vencer a barreira aqui, ó. Tem muita barreira que ela é mais aqui do que do próprio corpo. Porque principalmente se você é aluna. Se você é aluna e estiver seguindo o método, você vai ver que o seu corpo está apto para jejuar. Você já não está tendo fome, você tem vontade de comer, que é diferente. E essa vontade de comer, muitas vezes, um copo de água soluciona. Ó, jejum de 16 horas, a gente deveríamos, olha que interessante, fazer todo dia. E daí sim você... Porque as nossas comidas hoje, elas já te dão um pico muito alto de insulina, né? E lógico, gente, que aqui eu tô falando para pessoas comuns, tá? Pessoas comuns. Não é a mesma coisa aquela pessoa que faz um monte de exercício e... Não, aquelas pessoas lá, elas podem comer, aquelas lá sim podem comer 7 vezes ao dia. Não é ideal, mas elas podem se dar o luxo disso. Por quê? Ou às vezes elas até se obrigam, né? Porque elas estão em constante crescimento. Então, quando você está sempre comendo, você está sempre em constante crescimento. O problema é que a gente não cresce mais para cima, né? Então, você cresce para o lado. Então, por exemplo, eu jejuo, o meu corpo começa a fazer um scanner, começa a buscar formas para sobreviver. Entende? Olha que interessante. Então, imaginemos que você vai fazer um jejum de 24 horas. 24 horas que você vai ficar sem se alimentar, somente na água, chás, café sem açúcar. E aí você começa, né? Dando um parênteses aqui, eu escuto muito pessoas falando de jejum de 16 horas, 12 horas. Gente, isso para iniciar tá maravilhoso. Você não, para quem não faz nada, tá ótimo. Mas se você tá comigo aqui um tempo, é muito pouco. Tem que passar para um outro nível. 24 horas. Porque daí sim você vai ter certeza que você está passando por todas as etapas. E aí, quando você faz um jejum de 24 horas, o seu corpo ele vai procurar opções para sobreviver. E aí, quando ele está procurando, ele já começa a fazer uma limpeza no açúcar, na frutose. Muitos problemas hoje de saúde vêm do quê? Excesso de açúcar. Então já vai arrumando aí. Diabéticos seriam curados se eles fizessem isso que eu estou ensinando. Então, assim, você se programa, começa a fazer esse jejum de mais tempo, você vai ver que o seu corpo ele entra nesse estado, né, de limpeza, porque ele vai ver como que ele vai sobreviver. Então ele começa a utilizar aquilo que não tem importância e que muitas vezes ia fazer mal. Então ele começa a usar os açúcares, que é o natural, começa a eliminar, né, primeiro ele elimina a frutose. Ele vai por níveis de perigo, né? Primeiro é a frutose. A frutose vem da fruta mesmo. Isso mesmo, você ouviu. Se for de suco ainda... Então primeiro que ele elimina, vai pelo mais perigoso. Depois o açúcar. Depois as gorduras que tem nas partes mais assim, sabe? Mais internas. E muitas vezes, por último, ele vai começar a eliminar essas gorduras de outras partes. E junto nesse processo, eliminando gordura, ele também entra nessa autofágia. E na autofágia ele faz um scanner mais interno. Mas uma coisa é certa, a gente não pratica só o jejum somente para emagrecimento. A gente pratica para prevenir doenças e para eliminar algumas também. Por quê? Quando você está nesse nível que eu estou falando de jejum, imaginemos que você tem lá câncer, células cancerígenas. O seu corpo vai eliminando as células, as proteínas que não estão boas. E nesse meio vai justamente essa célula cancerígena, porque daí elas são identificadas por esse scanner interno, que é algo de sobrevivência. Se você nunca faz isso, você nunca vai ter isso. Entendeu ou não? E depois, mas é que eu não quero emagrecer. Existe forma de você jejuar sem emagrecer. Para você continuar jejuando sem continuar perdendo peso. Mas o jejum ele não é tirado da sua vida. Ele é para ficar sempre.